Thor avança coberto de raios e desfere a Stormbreaker contra o Dr. Doom. Victor não foge, não rebate com outra arma, e não parece disputar força bruta. Ele levanta a mão, recebe o golpe na palma e interrompe o movimento. Esse é o gancho mais importante do trailer porque a imagem parece impossível. Como um homem de armadura para o ataque de um deus sem sair do lugar? A resposta começa no próprio quadro, e logo depois, nas 3 maneiras pelas quais o Doom dos quadrinhos sempre transforma desvantagem em controle: armadura, magia e uma fonte externa de poder. Vamos examinar essas hipóteses primeiro. Depois voltaremos ao trailer inteiro para descobrir o que Victor pode estar preparando. Reduza a cena quadro a quadro. Thor acelera, gira a Stormbreaker e descarrega eletricidade suficiente para iluminar o campo inteiro. Doom espera até o último instante. No plano aberto, a silhueta dele quase não se move. No close, a lâmina encontra a luva, mas não vemos os dedos segurando a arma como se fosse um simples objeto pesado. Vemos luz concentrada no ponto de contato e um desenho geométrico sobre a manopla. Os raios se espalham ao redor da defesa em vez de atravessar Victor. Isso não prova qual mecanismo está funcionando, mas enfraquece a leitura de que Doom apenas venceu Thor no braço. O gesto parece ativar uma resposta preparada para absorver, bloquear ou redirecionar aquela energia. Nos quadrinhos existem 3 explicações compatíveis com a defesa. A primeira é tecnológica. O perfil oficial da Marvel descreve a armadura de Doom com campos de força pessoais e outras formas de blindagem. A segunda é mágica. Victor não trata a feitiçaria como acessório. Ele domina rituais, artefatos e encantamentos num nível que já o colocou ao lado do Doutor Estranho. A terceira é poder externo. Nas 2 grandes Secret Wars, Doom encontra uma energia cósmica maior do que ele e procura uma forma de controlá-la. O filme pode escolher apenas uma resposta, só que o quadro favorece uma combinação. A luva parece tecnológica, o símbolo parece ritual, e a escala da energia pode vir de algo que o trailer ainda não mostrou. Então, qual teoria é mais forte? A marca geométrica visível na manopla coloca magia ou tecnologia mística em primeiro lugar. O campo da armadura vem logo depois porque é uma habilidade documentada de Victor nos quadrinhos. A hipótese de energia roubada é a mais perigosa e também a menos comprovada neste momento. Não vemos cabos, artefato, aliado ou fonte alimentando a defesa. Por isso ela precisa permanecer como possibilidade, não como resposta. O mais interessante é que nenhuma das 3 opções rebaixa Thor. Victor pode ter estudado a Stormbreaker, preparado a armadura para energia asgardiana, ou chegado à luta já carregado por outra força. Doom não precisa ser fisicamente mais forte do que Thor. Ele precisa ter planejado o único segundo em que Thor acreditaria que força seria suficiente. Com o mecanismo do gancho explicado, volte ao primeiro objeto do trailer. Uma placa destruída diz Xavier's School for Gifted Youngsters e traz o X circular da instituição. Não é o símbolo do Quarteto Fantástico. Logo depois, Charles Xavier observa pela janela uma massa de fogo e destroços avançando sobre a escola. O mesmo vitral reaparece mais tarde atrás dele, confirmando que as cenas pertencem ao mesmo espaço. A placa no chão, a cadeira de Xavier e a biblioteca intacta por poucos segundos contam uma pequena história. O mundo mutante não está apenas entrando numa guerra, ele já está vendo sua casa ser atingida. Isso dá peso real à frase sobre uma decisão impensável e explica por que os X-Men poderiam agir como defensores da própria realidade. Nos quadrinhos que levam a Secret Wars de 2015, mundos paralelos entram em incursão. 2 terras ocupam o mesmo ponto, e se ninguém agir, as 2 realidades são destruídas. A solução terrível é eliminar uma delas antes do impacto. O filme ainda não confirmou essa mecânica com esse nome, mas a sinopse oficial fala em heróis de 3 universos em rota de colisão, e a escola de Xavier parece encarar uma catástrofe vinda do céu. Por isso a teoria mais sólida é também a mais cruel. A decisão impensável pode ser escolher qual terra continua existindo. Nesse cenário, heróis não lutam porque ficaram irracionais. Eles lutam porque cada grupo acredita que salvar sua família exige impedir a sobrevivência do outro mundo. Na torre, o quarteto ocupa o centro elevado entre Vingadores e Novos Vingadores. Os grupos ainda não formam uma equipe. Atrás de Reed, Sue, Johnny e Ben, existe um diagrama molecular enorme. Pode ser apenas a interface científica do quarteto, mas o enquadramento torna a imagem impossível de ignorar quando Secret Wars tem Owen Hiss, o Homem-Molécula,
como fonte do poder de Doom. Isso é referência visual, não confirmação de personagem. Há também uma lacuna calculada no centro do quarteto. Se o trailer escondeu alguém ali, 2 nomes mudariam toda a cena. Steve Rogers poderia ser a figura capaz de unir equipes que ainda desconfiam umas das outras. Mas Dr. Doom é a possibilidade mais inquietante. Ele poderia ter chegado com o quarteto como aliado, observado cada divisão da sala e esperado o momento de transformar a ajuda em controle. Na praia, o trailer reúne representantes de Wakanda, Talocan, o quarteto e outros combatentes diante de uma parede azul que parece água suspensa. O plano é amplo, luminoso e organizado como uma negociação entre blocos. Ben Grimm aperta a mão de M'Baku, enquanto Su, Bucky, Shuri e soldados observam. Não há um buraco central evidente que prove personagem removido. Há grupos deliberadamente separados para que a aliança seja lida de imediato. Já a muralha ao fundo merece atenção. Ela pode ser uma onda detida, uma fronteira criada por poderes ou apenas a geografia de um território ligado a Namor. Como o trailer não mostra o começo nem o fim do fenômeno, não podemos chamá-lo de incursão, mas ele reforça a mesma ideia visual da escola de Xavier. O ambiente inteiro está pressionando pessoas de realidades diferentes a negociar. O Salão do Trono não pertence a Wakanda. O homem diante da mandíbula monumental é Namor, cercado pela identidade visual de Talocan. Shuri e M'Baku aparecem depois, mas não ocupam aquele trono. Namor recebe a crise como soberano de seu próprio território, enquanto M'Baku continua ligado à autoridade de Wakanda e Shuri age como Pantera Negra. Na praia, a trégua entre Wakanda e Talocan é colocada à prova diante do quarteto, e os quadrinhos tornam Namor especialmente perigoso. Ele já foi aliado e rival de Doom, em momentos diferentes. Se Victor oferecer a sobrevivência de Talocan em troca de apoio, o trono transforma Namor numa peça política central, não apenas em reforço de batalha. As lutas rápidas parecem montar um mapa de desconfiança. Gambit enfrenta Shang-Chi dentro da escola de Xavier. Mística ataca Helena num ambiente que usa o mesmo vitral. Ciclope libera uma rajada vermelha numa área aberta, cercado por estruturas gigantes que revelam a presença dos sentinelas. Em outro corte, Su projeta um campo de força prismático diante da muralha azul da praia. O trailer quer que essas imagens pareçam uma guerra de todos contra todos, só que a montagem não informa causa nem ordem. Mística pode estar infiltrada. Gambit pode defender a escola. O Ciclope pode estar atacando sentinelas em vez de outra equipe. E Su pode estar protegendo a coalizão na praia de um impacto que vem de fora do quadro. O padrão verificável é mais simples. As realidades não chegam unidas, e Doom ganha espaço sempre que informação incompleta transforma aliado possível em inimigo imediato. A pista de Loki dura poucos segundos, mas o quadro ampliado muda a leitura. O verso da credencial traz Yggdrasil formada por circuitos. Quando o cartão gira, o retrato é de Loki, não de Steve Rogers. Só que a mão que segura a credencial usa uma aliança. O cartão não parece identificar quem o recebeu. Ele identifica o visitante. O corte para Loki diante da mesma luz dourada torna a teoria mais convincente. Steve pode estar segurando a credencial que Loki entregou para provar quem é e por que veio. O fato seguro é que a credencial pertence a Loki. A identidade da mão segue escondida, mas a aliança e o ambiente apontam para Steve. Depois, Thor diz que será preciso um milagre. O Mjolnir surge. Steve chama o amigo e estende a mão. No plano aberto existe um único martelo viajando entre eles. Thor mantém a Stormbreaker associada ao próprio corpo. Portanto, não há prova de 2 Mjolnirs na sala. O mistério não é a quantidade de armas. É qual Steve consegue chamar o martelo e como chegou até ali. O encontro com Loki fortalece 3 possibilidades. Rogers pode ter sido encontrado depois de devolver as joias, retirado de um ponto anterior da história ou trazido de outra realidade. Nenhuma foi confirmada. Mas a credencial entregue a uma mão com aliança sugere que Loki não está apenas observando a crise. Ele pode estar recrutando pessoas específicas que já provaram ser capazes de unir os Vingadores. Separe 2 campos de batalha que a montagem aproxima de propósito. Antes da rajada do Ciclope, combatentes aparecem entre pernas e silhuetas mecânicas enormes. São sentinelas numa área aberta e destruída. Scott abre o visor e responde com uma descarga total. Não existe cúpula de vidro sobre ele. Su aparece em outro lugar. Atrás dela está a muralha azul da praia. As refrações nascem do campo de força da mulher invisível. Ela não está dividindo a arena
com Ciclope. Ela está defendendo outra frente da mesma crise. O corte paralelo mostra mutantes enfrentando sentinelas, enquanto o Sul protege a coalizão da praia. Duas realidades podem estar caindo ao mesmo tempo, e nenhuma equipe consegue conter tudo sozinha. Thor é o fio emocional do trailer. Ele lembra guerreiros mais fortes do que o grupo reunido e conclui que todos morreram. Em seguida pede que as disputas sejam abandonadas. Isso não confirma que ele lidera formalmente os Vingadores, mas o coloca como veterano que reconhece o padrão de uma derrota antes dos outros. Sua investida contra Doom pode acontecer antes da aliança, depois de uma traição ou durante uma tentativa desesperada de impedir o sacrifício de um universo. O trailer esconde justamente a causa. Por isso, a defesa de Victor é mais do que demonstração de poder. Ela silencia o personagem que vinha unindo as equipes. Quando Thor para no ar, todos os grupos recebem a mesma mensagem. O único homem que parecia compreender o custo da guerra também não estava preparado para Doom. Aqui precisamos separar duas Secret Wars. Na saga de 1984, o Beyonder reúne heróis e vilões em um mundo de batalha. Doom estuda aquela força e rouba poder cósmico. Na história de 2015, incursões destroem o multiverso. Fragmentos das realidades sobreviventes formam Battle World. Victor governa esse mundo como Deus Imperador. As duas versões têm a mesma obsessão. Doom entra numa sala com algo maior do que ele e decide que deveria ser o dono. O trailer pode combinar as duas ideias. A luva, que para Thor lembra o cientista e feiticeiro, preparado. Já a colisão de universos aponta para o monarca, que oferece uma realidade reconstruída depois que todas as outras soluções falharam. É aqui que o Homem-Molécula precisa aparecer de verdade na análise. Owen Reese não é apenas um nome associado a Secret Wars. O perfil oficial da Marvel explica que ele controla a matéria, distorce a realidade e foi mantido por Doom como fonte de energia para sustentar Battle World. Quando Owen retira esse poder de Victor, o mundo de Doom desmorona e Reed Richards recebe a chance de reconstruir o multiverso. Por isso o diagrama molecular atrás do quarteto é tão provocador. Ele pode ser apenas cenário científico, mas aponta diretamente para a função que o filme precisará adaptar, se quiser chegar ao mesmo tipo de mundo. Uma fonte viva, poderosa o bastante para manter realidades incompatíveis costuradas, e vulnerável o bastante para ser controlada por Victor. Loki é o candidato mais óbvio a ocupar essa função sem substituir, literalmente, Owen Reese. No final de sua série, ele mantém ramificações temporais vivas e organizadas como uma árvore. No trailer, sua própria credencial traz Yggdrasil e aparece nas mãos de alguém que pode ser Steve. Isso permite 3 papéis. Loki pode ser o mensageiro que reúne campeões de universos diferentes. Pode ser o guardião que Doom precisa convencer ou derrotar. Ou pode se tornar a fonte que Victor tenta usar para estabilizar uma realidade nova. A terceira hipótese cria o paralelo com o Homem-Molécula, mas continua sendo a menos confirmada. O trailer mostra Loki operando com a TVA. Não mostra Doom capturando sua energia. O filme pode manter Owen, escolher Franklin Richards ou inventar outra engrenagem completamente diferente. Mesmo sem saber a fonte, o modelo de Doom começa a ficar claro. Ele avisa sobre a crise antes de atacar, deixa os heróis descobrirem que não conseguem cooperar e demonstra uma defesa capaz de neutralizar o maior poder em movimento no campo. Esse é o salvador autoritário de Secret Wars. Victor pode estar certo sobre o fim dos mundos e profundamente errado sobre quem deve controlar a solução. Se ele já perdeu uma realidade ou uma família, sua proposta ganha força emocional. Mas o trailer não identifica as pessoas que ele perdeu, nem confirma que o mural promocional represente sua família. O perigo é preencher essa lacuna com certeza. Doom funciona melhor quando oferece uma verdade impossível de ignorar e usa essa verdade para exigir obediência absoluta. E quanto aos personagens supostamente removidos, a torre contém a lacuna mais provocadora. O espaço fica no núcleo elevado do quarteto, onde uma quinta figura mudaria a cena. Se for Steve Rogers, a cena pode acontecer depois do recrutamento de Loki. Steve seria a autoridade capaz de colocar todas as equipes na mesma missão. Se for Dr. Doom, o suspense fica ainda melhor. Victor teria participado como colaborador do quarteto antes de exigir o sacrifício de um mundo. Mas a lacuna da torre está no lugar narrativamente perfeito para esconder o homem que unirá a coalizão, ou
o homem que a trairá. Capitão América e Dr. Doom são as duas hipóteses que realmente movem a história. Agora, a cena do início revela o filme inteiro em miniatura. Thor reúne força, memória e urgência. Doom reúne preparação, conhecimento e controle. A manopla pode combinar campo tecnológico e magia. Uma fonte externa, como Loki ou Homem-Molécula, continua possível. Ao redor, Xavier cai, Namor governa Talocan, Ciclope enfrenta sentinelas e Su protege a praia. Loki pode recrutar Steve, enquanto a torre esconde uma figura ao lado do quarteto. Tudo aponta para universos que não podem sobreviver separados por muito mais tempo. A pergunta não é apenas quem vence Thor, é quem terá autoridade para decidir o formato do mundo que sobra. Se Victor transformar salvação em submissão, parar a Stormbreaker será o primeiro teste. O verdadeiro golpe será convencer todos de que apenas Doom pode escolher quem continua existindo.